Primeiro livro de Reis, capítulo 2, do verso 1 ao verso 11. Mantenha a sua Bíblia aberta. Vamos pedir ao Senhor que fale ao nosso coração nessa noite. Pai, como nós já cantamos, o Senhor é soberano e nós somos apenas teus servos. Nós nos rendemos totalmente a Ti. E queremos agora lhe pedir que a Tua palavra, Senhor, a Tua palavra, ela venha falar ao nosso coração, e a nossa mente seja cativa à Tua palavra somente. Que o Teu Espírito aplique ela poderosamente no coração de cada pessoa. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus diz em 1 Reis, capítulo 2, verso 1 a 11. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e sê homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os meus estatutos e os seus mandamentos, os seus juízos, os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores. Para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: Se teus filhos guardarem o meu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez aos dois comandantes do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e a Amasa, filho de Jéter, os quais matou em tempo de paz, vingou o sangue derramado em guerra, manchando com ele o cinto que trazia nos lombos e as sandálias dos pés. Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permitas que suas cãs desçam à sepultura em paz. Porém, com os filhos de Barzilai, o gileadita, usarás de benevolência, e estarão entre os que comem à tua mesa, porque assim se houveram comigo, quando eu fugia por causa de teu irmão Absalão. Eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldisse com dura maldição no dia em que ia a Maanaim. Porém ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu pelo Senhor lhe jurei, dizendo que o não mataria a espada. Mas agora, não tenhas por inculpável, pois é homem prudente, e bem saberás o que lhe hás de fazer para que as suas cãs desçam à sepultura com sangue. Davi descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Foi o tempo que Davi reinou sobre Israel 40 anos. 7 anos em Hebrom, em Jerusalém 33. Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Hoje, dia 15 de novembro, nós celebramos a proclamação da República. Foi exatamente nessa mesma data, no ano de 1889, que o Brasil deixou de ser um regime governado pela monarquia parlamentarista e passou a adotar o regime de república através dos seus representantes, de políticos eleitos pelo voto através do sufrágio da urna. Há 131 anos, nós somos uma república. Temos esse privilégio, o privilégio de escolher os nossos representantes, mas ao mesmo tempo
temos uma grande responsabilidade ao fazer isso. Como povo de Deus, nós sabemos que os candidatos eleitos aos cargos de vereadores, prefeitos, nos municípios brasileiros, eles serão eleitos segundo a vontade soberana de Deus. E neste texto, nós encontramos as últimas palavras do rei Davi para o seu filho Salomão, que seria sucessor do seu trono. Davi nos ensina como Salomão deveria governar, mas sobretudo, como ele deveria viver a sua vida à luz da presença de Deus. Davi nos exorta nesse conselho a viver a vida de maneira sábia e justa. Davi fala-nos sobre como viver a vida sem que ela seja desperdiçada, sem que a vida seja jogada na lata do lixo da história. Portanto, a palavra de Davi para Salomão seria: meu filho, não jogue a sua vida fora. Não viva para si mesmo. Use esse dom precioso que Deus lhe concede, que é a vida, para glorificá-lo em todas as coisas que você fizer. Essa foi a sabedoria na qual Davi instrui o seu filho Salomão. Davi estava velho, ele já não conseguia se aquecer, estava chegando ao fim glorioso dos seus dias. Ele estava em seu leito de morte. O texto nos fala no verso de número 1: aproximando-se os dias da morte de Davi. Nós sabemos, o verso de número 10 e 11, somos informados que Davi reinou cerca de 40 anos em Israel. E a sua morte colocou o fim de uma era gloriosa. Nós temos a informação em Atos capítulo 13, verso 36, que nos diz que Davi serviu a sua geração segundo os propósitos de Deus. Davi não jogou a sua vida fora. Ele de fato viveu todos os dias da sua vida para a glória de Deus. E antes agora de morrer, ele reúne o seu filho Salomão e ele lhe dá algumas ordens para o seu filho. Nesses conselhos de Davi, Davi ensina para Salomão como viver de bem com a vida, como não desperdiçar os anos que ele vai viver, sobretudo, como fazer as coisas para glorificar a Deus. Aqui nós encontramos então as últimas palavras do rei Davi para o seu filho, o seu testamento, a sua vontade. É verdade que nem todas as pessoas têm essa oportunidade ao longo da vida. Muitas pessoas não conseguem, antes de morrer, conversar com as pessoas da sua própria casa, conversar com seus filhos, se despedir dos seus netos. Mas pense você no lugar de Davi. O que você diria como conselho para os seus filhos? O que você deixaria como legado espiritual para os seus netos? Quais conselhos você daria a eles? Que testemunho você deixaria para a sua geração? Qual legado espiritual? O discurso aqui de despedida de Davi, ele apresenta para nós duas partes. A primeira parte está do verso 2 ao verso de número 4. E nessa primeira parte do seu conselho para Salomão, ele se dirige principalmente ao seu coração. Ele fala a respeito dos compromissos
pessoais que Salomão teria diante de Deus. E ele mostra que disto dependeria não somente a sua felicidade, como também a prosperidade do seu reino. Dos versos 5 ao verso 9, nós temos a segunda parte deste conselho de Davi. E este conselho é dirigido para a segurança do reinado de Salomão. Davi aqui faz alguns julgamentos esses que precisavam ser feitos pelo rei Salomão após a sua morte, julgamentos referentes aos seus inimigos e ao mesmo tempo julgamentos aos seus amigos. Disto dependeria a preservação e a manutenção do reinado de Salomão. Então encontramos aqui dois conselhos que são bem diferentes. O primeiro conselho é um conselho espiritual, é um conselho de caráter geral, que podem ser aplicados a qualquer pessoa. Mas o segundo conselho é um conselho mais específico, e esse conselho aqui é um conselho voltado para Salomão como rei. Como é que ele deveria lidar com algumas situações que eram bem particulares. Então quero olhar com você para esse texto e nós avaliarmos primeiro os conselhos de Davi, do verso de número 5 ao verso de número 9, a segunda parte do seu conselho. Davi tinha aqui algumas dívidas a pagar, alguns erros que precisavam ser corrigidos, velhas contas que precisavam ainda serem ajustadas. Quando Davi aqui aconselha Salomão, ele disse ao seu filho que ele precisaria lidar com 3 pessoas. 2 das pessoas citadas por Davi eram seus inimigos, e uma pessoa era o seu amigo. Ele diz para Salomão que ele vai precisar fazer justiça contra 2 inimigos, Joabe e Simei. Esses 2 personagens aqui, que ainda estavam vivos naqueles dias, eles representariam uma ameaça para a estabilidade do reinado de Salomão. Joabe era um traidor. Ele havia cometido um crime de guerra. Simei pertencia à casa de Saul, o antigo rei, rejeitado pelo Senhor. E ele guardava rancores e ódio deste tempo contra Davi. Então a palavra de Davi para Salomão é que ele trate dessas 2 pessoas. Ele precisaria exercer a justiça contra eles, devido aos seus pecados cometidos. Davi fala também a respeito de Barzilai, no verso de número 7. E Davi tem uma dívida com este homem. Uma dívida que ele diz que precisava ser honrada por causa da sua palavra que ele dera. Dívida esta que seria honrada não a Barzilai propriamente, mas agora aos seus filhos, que se assentariam junto à mesa real de Salomão. Algumas pessoas podem olhar para esses conselhos de Davi, olhar para essas rixas e achar que essas coisas eram questões pessoais. Alguns olham para isso e acham que Davi está sendo um tanto vingativo aos seus inimigos. Alguns até comparam Davi nessa ocasião como se ele fosse um poderoso chefão, que estaria agora dando ordens, após a sua morte, de liquidar de uma vez por todas, todos os seus inimigos, por uma questão pessoal, por um capricho, por uma atitude de vingança.
Mas não é isso. O que Davi aqui está ensinando a Salomão não é a vingança pessoal, não é a retaliação, mas o que Davi está ensinando para Salomão é um princípio muito importante que todo governante precisa praticar, que é o exercício da justiça e da equidade. As instruções aqui de Davi eram instruções baseadas na palavra de Deus. Se fosse uma questão de vingança pessoal, se fosse uma retaliação do rei Davi, ele já teria acabado com Joabe. Ele já teria dado um fim a Simei há muito tempo. Mas ele está aqui ensinando para Salomão o que se espera de um governante. E aquilo que se espera de um governante é que ele governe com justiça e moderação. O apóstolo Paulo, falando sobre o papel dos governantes, escrevendo aos Romanos capítulo 13, verso de número 1 a 4, ele diz: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem, terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Perceba comigo que toda autoridade humana, todo governo humano, Paulo aqui não está julgando o caráter do governante, ele não está falando aqui a respeito do procedimento deste governante, mas o que ele está trabalhando é a ideia do princípio de governar. E todo governo, segundo Paulo, todo governo, toda autoridade procede de Deus. Portanto, se rebelar contra a autoridade, seja ela quem for, é se rebelar contra o próprio Deus que a instituiu. Não haveria prefeitos eleitos hoje, não haveria vereadores eleitos hoje em cada município brasileiro, se não fosse a vontade de Deus soberano. E eles recebem a autoridade vinda dos céus, como disse Jesus a Pilatos: nenhuma autoridade você teria se do céu não te fosse dada. Eles recebem essa autoridade vinda de Deus para governar, e governar não para os seus caprichos pessoais, não para o seu grupo político, não para se enriquecerem. Eles são eleitos para governarem debaixo da autoridade de Deus, para o bem comum da sociedade. O governo existe, segundo Paulo, como providência de Deus para regular o convívio entre os homens, para promover o bem e castigar o mal. É o papel de peso e contrapeso, é o exercício da equidade e da justiça, para que haja moderação e convivência entre as diferenças. Portanto, o governo de Salomão precisava ser um governo justo. Este é o conselho de Davi para ele. Nós temos que nos lembrar que Davi era um rei ungido do Senhor. Ele recebeu de Deus a autoridade para governar. E esta autoridade pertencia não somente a ele, mas também aos seus sucessores. Deus havia dito por meio de Samuel, no capítulo 2 de Samuel, verso 7, capítulo 7, verso 12, diz assim: este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre
o trono do seu reino. Veja que havia uma promessa. Davi estava sendo escolhido e ungido para governar a nação de Israel. A promessa não era apenas para ele, a promessa também era para os seus sucessores. Mas de maneira muito especial, o apóstolo Pedro, referindo-se a esse texto, a essa promessa de Deus, ele vai dizer após a descida do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, verso 29 ao verso 32, dizendo assim: irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Verso 36. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Então veja comigo algo interessante, o que Pedro aqui conecta, é que o reinado de Davi não é um reinado apenas circunstancial, humano ou de caráter político. O reinado de Davi apontava para o verdadeiro rei que se assentaria no seu trono e governaria para todo sempre através da sua morte e ressurreição. A promessa feita a Davi não é circunscrita apenas a Davi. A promessa a Davi diz respeito à promessa de um Salvador futuro, que seria o rei que se assentaria no seu trono e reinaria para todo sempre. Portanto, quando você olha para o reinado de Davi, você tem que entender que o seu reinado simbolizava e representava o reinado de Cristo Jesus. O mesmo princípio, então, se aplica quando você rejeita a Jesus. Você está rejeitando o único rei. Quando você ama Jesus, você está reconhecendo Ele como o Rei ungido da parte do Pai para ser o teu Senhor. Se opor a Davi significava se opor a Cristo. Amar a Davi significa amar a promessa feita da vinda do Messias. Portanto, aqueles que se opuseram ao rei Davi e receberam agora uma sentença de morte, também igualmente aqueles que rejeitam Jesus como seu rei e seu salvador, receberão dele também a ira de Deus na sua volta. Aqueles, por outro lado, que reconhecem Jesus como rei, como aquele que reconheceu Davi como seu rei, a esses também o Senhor Jesus um dia fará com que aqueles que o têm como seu único Salvador e Rei se assentem juntamente com Ele no seu trono para reinar eternamente. Então nós temos aqui o primeiro conselho. Conselho sendo aplicado àquela circunstância específica, mas que aponta para o reinado futuro de Cristo Jesus. Em segundo lugar, nós temos agora então o princípio geral que se aplica para todas as pessoas. E aqui eu quero fazer uma pergunta para você. O que é que você faria para ser um homem abençoado pelo Senhor? Veja que este é o desejo de Davi para o seu filho. É o desejo que todo
todo pai tem para o seu filho. O texto nos fala que Davi chamou Salomão e disse para ele, no verso de número 2: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e sê homem. Qual o desejo de Davi? O desejo de Davi é que Salomão seja homem. O desejo de Davi é que Salomão seja um homem forte. Não seja qualquer governante fraco, mas seja um bom governante. Sobretudo, seja um homem corajoso. Quando nós olhamos para essa afirmação de Davi, nós podemos perguntar: como que a nossa cultura define a verdadeira masculinidade? O que significa ser homem na nossa cultura? Eu quero sugerir algumas coisas. Primeiro, para algum homem provar sua masculinidade nos nossos dias, ele precisa usar a sua força. Precisa ser um guerreiro, um lutador. Acho que é por isso que às vezes alguns homens gastam horas e horas e horas e horas na academia. Porque a masculinidade para alguns está vinculada à quantidade de músculo que ele tem. Davi era um guerreiro, um grande guerreiro. Embora Davi fosse um grande guerreiro, Davi não define masculinidade segundo os critérios de performance muscular. Em segundo lugar, a masculinidade dos nossos dias não é definida apenas pelo uso da força, mas a masculinidade também é definida pelo meio das suas conquistas amorosas, sexuais. Um homem, para a nossa sociedade moderna, é aquele que conquista as mulheres, que pega todas. Para muitos isso é homem, isso significa virilidade. Davi poderia dizer isso para Salomão, afinal, ele teve muitas mulheres, inclusive foi uma delas que fez com que ele sofresse grandemente por causa do pecado de adultério. Consequências ele teve no seu reinado por causa disso. Mas Davi não define para Salomão a masculinidade bíblica de um homem de Deus, segundo as suas conquistas sexuais. Em terceiro lugar, a nossa sociedade define a masculinidade de um homem pelo seu sucesso pessoal, pela sua carreira. Ser um homem de negócio, ser um homem de projeção, ser um homem bem-sucedido, ser um homem rico. Para muitos homens, a masculinidade é ter dinheiro. Quanto mais rico, quanto mais dinheiro, mais viril você é, mais homem você se torna. Davi foi tudo isso, ele foi rei. E ele não disse para Salomão que ele precisava ter riquezas ou conquistas pessoais para provar a sua masculinidade. Como Davi define o que é ser um homem? Veja comigo. Ele diz para Salomão, no verso de número 3: guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores. O que significa para Davi ser um homem?
Verdadeiramente um homem, para Davi, ser um homem é ser um homem segundo o coração de Deus. Ser um homem, para Davi, é um homem reconhecer a autoridade e a suficiência da palavra de Deus para transformá-lo num homem segundo a vontade do Senhor. Foi isso que o apóstolo Paulo, escrevendo lá para Timóteo, na segunda carta, no capítulo de número 3, diz para Timóteo, no verso 16 e 17: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O que Paulo está dizendo é que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não precisa ser atualizada. Ela é a palavra de Deus. Toda ela e toda a escritura que é palavra de Deus é suficiente para tornar você um homem segundo a perspectiva bíblica, segundo a vontade soberana de Deus, a vontade daquele que te criou. Portanto, não busque ser um homem, uma mulher, segundo os padrões da sociedade, segundo os modelos que nós vemos por aí. Busque ser um homem, uma mulher, segundo a perspectiva da palavra de Deus. Ela é suficiente para trabalhar no seu caráter, para construir os seus valores e para lhe dar uma perspectiva correta a respeito de Deus, do que Ele fez por você em Cristo Jesus e do que Ele quer fazer por meio da sua vida. A Bíblia e somente a Escritura é a única regra de fé e de prática. Quando Davi instrui Salomão, ele instrui Salomão para que ele ande nos caminhos de Deus. Quando Davi diz isso, ele está pedindo para Salomão que ele adotasse um estilo de vida que fosse bíblico. Esta é a única maneira e a melhor forma de não jogarmos a nossa vida fora, de não desperdiçarmos os dias que temos para viver. É quando a palavra de Deus é a autoridade, é o fundamento de tudo que nós cremos e de tudo que nós fazemos. Por que é tão importante nós reconhecermos a autoridade e a suficiência da palavra de Deus? Veja o que Salomão ouve do seu pai Davi, no verso de número 4. Para que o Senhor, aliás, final do verso de número 3. Para que prosperes em tudo quanto fizeres, e por ordem, e por onde quer que fores. Para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Se Salomão fosse fiel a Deus, de todo o seu coração, se ele amasse o Senhor, acima de todas as coisas, com todo o seu entendimento e toda a sua força, ele receberia uma dupla bênção de prosperidade na sua vida e no seu reinado. Em primeiro lugar, veja que Davi diz que ele prosperaria em tudo o que ele fizesse. Qual é o homem, qual é a mulher
que não quer ser próspero em tudo que faz, que não quer ser bem-sucedido. Davi tinha essa experiência de vida. A palavra de Deus fala em 1 Samuel capítulo 18, verso 14, referente a Davi, que ele lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Davi era um homem segundo o coração de Deus, e quando ele obedecia à lei do Senhor, Deus o abençoava, Deus fazia ele prosperar, Deus fazia com que seus inimigos fossem derrotados, havia paz no seu reino, havia prosperidade na sua casa, harmonia no seu lar. Mas quando Davi também desobedeceu a esse princípio, ele colheu a revolta, ele colheu a frustração dentro da sua própria casa, um golpe de estado, a desarmonia do seu lar, frutos da sua desobediência ao Senhor. Então, se a obediência à palavra de Deus traz bênçãos, segundo Deuteronômio 28, a desobediência à palavra de Deus também trará maldições sobre nós. Davi diz para Salomão que a obediência dele à palavra seria a sua segurança, seria a estabilidade para o seu reino, mas a desobediência ao pacto seria a causa da sua ruína e destruição. Este mesmo princípio se aplica a qualquer pessoa. Se você é crente no Senhor Jesus, se você o ama, Jesus diz que a prova do seu amor para com Ele é guardar a sua palavra. Ele diz em João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Se de fato Cristo Jesus é o teu único Senhor e o teu único Salvador, a sua vida será governada pela palavra dele, porque a palavra dele é o seu cetro, no qual ele rege a sua vida, a vida da igreja. É por meio do seu Santo Espírito que ele derramou, que o Espírito grava a palavra no nosso coração e na nossa mente, para nós jamais esquecermos o caminho que devemos andar. Mas veja que esta bênção, ela tem também um outro aspecto para Salomão. Ela tem aqui algo que é adicional para ele. Davi diz no verso de número 4, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo, se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Então perceba que a obediência de Salomão não apenas iria garantir sua prosperidade pessoal, mas estabeleceria uma dinastia para todo sempre. O que Davi está aconselhando Salomão é: Salomão, você não depende de acordos políticos para permanecer no poder. Você não vai depender, Salomão, de alianças com outras nações para assegurar o teu trono e a tua dinastia. A única coisa que você precisa é obedecer a palavra de Deus e ser fiel a Ele de todo o seu coração. É nisto que está a sua segurança e é disto que depende a prosperidade do seu reino. Veja que essa promessa era uma promessa condicional. Se Salomão obedecesse, seria estabelecido o trono de Davi. Esta é a promessa que Deus fez a Davi, que o Salmo de número 132, verso 11 e verso 12,
nos diz: o Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se apartará. Um rebento da tua carne farei subir para o teu trono, se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no teu trono. Veja que tem uma condição. A condição de que Salomão conseguiria se estabilizar no reino e o seu filho após ele, e essa dinastia continuasse, era se eles obedecessem à lei do Senhor. Nós sabemos que Salomão não foi fiel a esse pacto da aliança. Ele não andou com inteireza de coração. Salomão desobedeceu à lei do Senhor durante o seu reinado, e o seu reinado terminou em idolatria, em ganância, em imoralidade. E após o seu reino foi dividido entre seus filhos. Portanto, a estabilidade do reino não dependeu da obediência de Salomão e de nenhum homem após ele. O único que cumpriu esta promessa de ser fielmente ao pacto de Deus é o Filho que Deus enviou a este mundo, o verdadeiro sucessor do trono de Davi, Jesus Cristo, o Filho de Deus. É este o último e final filho de Davi. Todos os outros antes dele falharam, desobedeceram à lei, e todos os homens igualmente desobedecem à lei e não cumprem fielmente a palavra do Senhor. O próprio Deus e Pai enviou o seu próprio Filho ao mundo para cumprir fielmente a lei no nosso lugar. Ele obedeceu ela de todo o coração. E não somente a obedeceu no nosso lugar, tendo os méritos que ele tem pela sua obediência, como também ele sofreu as consequências daqueles que desobedeceram à lei, a maldição da lei. Jesus morreu no nosso lugar, pagou a nossa culpa, mas ressuscitou ao terceiro dia, e é isso que Pedro diz em Atos 3,36, é a este, Jesus, que se refere toda a promessa de Deus feita a Davi. Nele se cumpriu a promessa. Ele é o nosso rei, e ele estabeleceu o reino, o qual está firmado para todo sempre. Eu quero terminar dizendo para você: não jogue a sua vida fora. Não desperdice os seus anos que você tem para viver. Não viva de qualquer maneira. Quero convidar você nessa noite a reconhecer que nós precisamos de uma mudança na nossa vida para sermos homens e mulheres segundo o coração de Deus. Essa mudança não vem pela nossa obediência. Essa mudança acontece quando você reconhece os seus pecados e reconhece que Deus enviou o único Filho que cumpriu perfeitamente toda a lei no seu lugar e morreu para satisfazer a justiça desse Deus, estabelecendo o trono dele para todo sempre. Renda-se nessa noite a Cristo Jesus. Se arrependa dos seus pecados, de muitas vezes você querer estabelecer o seu reino, a sua vontade, querer fazer as coisas do seu jeito, andar pelos seus caminhos, segundo ídolos do seu próprio coração. Arrependa-se disso, volte para Jesus, reconheça que somente Ele é o teu Senhor, que somente Ele é o teu Salvador, somente Ele é aquele que cumpriu toda a promessa que Deus fez a Davi. Ele se assentou no seu trono e Ele reina e governa e voltará para buscar a sua igreja para todo sempre.
Nesse dia, que é o dia da República, nós temos o nosso hino, o hino da República, que diz: liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. O único que pode te libertar é o Filho do Homem. E se Ele te libertar, verdadeiramente você será livre. Livre da escravidão espiritual. Livre do diabo e do seu domínio. Livre deste mundo. Para em Cristo Jesus ser o homem, ser a mulher que Deus quer que você seja. Em Cristo Jesus, nós somos criados para ser uma nova criatura. Ele derramou sobre nós o seu Espírito Santo. E esta é a promessa feita pelo profeta Jeremias no capítulo 31, verso 33, que o Espírito Santo viria sobre nós e imprimiria na nossa mente, no nosso coração, a palavra de Deus. Aquele que é salvo por Jesus não é salvo para viver a sua vida do seu jeito, da sua maneira, mas você é salvo por Jesus para viver agora no novo caminho, obedecendo a lei de Deus de todo o coração, não como condição para ser salvo, mas porque você foi salvo por Jesus. Você o ama, e você o ama quando você guarda a sua lei. Nós temos aqui duas bênçãos nesse texto. Uma bênção que é condicional. E esta bênção condicional é se eu e você obedecemos a lei do Senhor. Ela vale para nós hoje. Se você viver sua vida debaixo da autoridade de Deus, no seu casamento, criando seus filhos segundo a autoridade de Deus, você vai ter um lar abençoado e próspero. Se você trabalhar na sua vida segundo a autoridade da palavra de Deus nos seus negócios, você vai ter um negócio próspero. Se você for um homem, se você for uma mulher, não segundo a cultura da nossa geração, mas segundo a cultura bíblica da palavra de Deus, você será um homem e uma mulher que viverá para a glória de Deus. Mas também, se você negligenciar a Escritura, se você também desobedecer a palavra, você colherá os frutos dessa desobediência. E quantas pessoas, mesmo salvas por Jesus, estão jogando a sua vida fora? Mesmo salvas por Jesus, estão em desobediência a Deus. Mesmo salvas por Jesus, estão com o casamento em crise. Mesmo salvas por Jesus, estão com problemas na educação dos seus filhos. Por quê? Porque não estão vivendo segundo a autoridade e a suficiência da palavra de Deus. Essas bênçãos são condicionais. Obedecendo-as, seremos abençoados. Desobedecendo-as, seremos amaldiçoados. Há muita gente hoje em dia que está em busca de bênção. E o conselho de Davi não é: Salomão, não busque as bênçãos. Busque o Deus que abençoa. Tenha um coração voltado para esse Deus. Ande nos caminhos dele. Seja fiel a ele. Que Deus fará prosperar a sua vida e o seu reinado. Mas temos também aqui uma bênção que é incondicional. E essa bênção que é incondicional independe de qualquer obra que nós façamos, porque nenhuma obra que nós façamos será suficiente para sermos aprovados diante de Deus. Essa bênção foi conquistada por Cristo Jesus, quando Ele fez tudo aquilo que eu e você não conseguimos fazer por nós mesmos, e nos deu graciosa salvação para ser o nosso Senhor e Salvador. Eu deixo para você aquela parábola de Jesus, parábola que ele contou em Mateus, capítulo de número 7, verso de número 24 e 25, dizendo assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Pergunto para você nessa noite: Jesus é a rocha da tua casa, Jesus é a rocha da tua vida. O teu lar está edificado em Cristo, o teu lar está edificado em Jesus. E um lar edificado em Jesus é um lar que não só confessa Jesus,
mas faz o que Jesus manda a gente fazer. É aquele que ouve e pratica. Esta é a fé genuína. É a fé, segundo Tiago, que produz obras. Porque uma fé sem obras está morta. Não somos salvos pelas obras que produzimos, mas as obras que produzimos testemunham da nossa fé em Cristo Jesus, somente pela graça somente. Quando cremos em Jesus, temos o nosso coração inclinado para fazer a vontade dEle, para andar nos caminhos dEle, e somos comparados a este homem prudente, que ao construir a casa, constrói sobre a rocha, sabendo que esta casa enfrentará vendavais ao longo da vida. E os vendavais virão, a crise virá sobre o seu casamento, a crise virá sobre o seu negócio, a crise virá sobre o seu lar. Mas eu quero dizer uma coisa: se você realmente é discípulo de Jesus, a sua casa não cairá, o seu lar não vai se sucumbir diante das adversidades da vida, porque quem sustenta você é a rocha, que é Jesus e a sua palavra. As tempestades não determinam o sucesso ou o fracasso de um lar. As tempestades revelam o alicerce da nossa casa. Por isso, pare para pensar nessa noite. Onde você está construindo a sua casa? Onde você está lançando o alicerce da sua vida? Não jogue sua vida fora. Não construa sua casa na areia, nas filosofias deste mundo, nos valores deste mundo. Porque quando vier o juízo de Deus, sua casa vai cair. Mas constrói a sua casa em Jesus. Porque nenhuma adversidade, nem o juízo de Deus abalará a sua casa, porque não há condenação para aqueles que estão em Jesus. Ame a Jesus. Tenha Ele como alicerce da sua vida. O seu lar seja cristocêntrico. Viva para Ele, para a glória dEle, e você viverá os melhores dias que você tem para viver, e deixará um grande legado para a sua família, para seus filhos e para seus netos. É isso que Davi deixou. Ele não deixou tesouros, ele não deixou palácio, ele não deixou riquezas, ele deixou um legado espiritual para Salomão. Que Deus nos abençoe, para que possamos viver a vida assim, para a glória de Deus. Amém?